Final de ano se aproximando e a Bolsa de Valores começa a devolver todo o lucro que ela já tinha acumulado desde o começo do ano. A gente pode fechar 2022 ficando basicamente no 0 a 0, principalmente porque nas últimas semanas o ambiente não tem sido nada legal. Hoje, inclusive, algumas ações caíram quase 15%, tem um potencial anúncio de Aloysio Mercadante para assumir ou a Petrobras, então o BNDES, e consequentemente impactando todo o mercado financeiro. Por isso que nesse vídeo nós vamos entender o que está acontecendo com essas empresas e como que o anúncio, potencial anúncio de um mercadante, pode impactar o futuro da nossa economia. Vem comigo até o final desse conteúdo e, obviamente, se você gostar aqui desse material, considere se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, assim que você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu sou o Gabriel Bassotto, eu sou analista-chefe de ações do Simpla Club e especialista em renda variável. Vem comigo. Hoje o Ibovespa fechou em 105 mil pontos, mas conforme a gente pode ver aqui no gráfico, teve algumas horas aqui desse dia que inclusive ficou abaixo de 104 mil pontos. No acumulado desse ano nós temos simplesmente uma alta de 1,40%, embora o mercado continue bem volátil até o final do ano com certeza. E isso é um rendimento bem abaixo do que a própria taxa Selic hoje consegue entregar em investimentos sem nenhum tipo de risco. Consequentemente, a rentabilidade da bolsa realmente não agradou muitos investidores. E dentro dessa queda, uma ação ainda chama bastante atenção, que é a WIS. Somente no dia de hoje teve uma queda que supera a casa de 12%. Inclusive, durante alguns momentos do pregão, essa queda foi ainda maior do que 15%. Nos últimos 5 anos, a gente pode ver que essa é uma ação também que apresentou grande volatilidade. E desde 2021 até os dias atuais, a empresa acumula uma queda de 60%, muito por causa do processo de turnaround que a empresa vem enfrentando. Processo de turnaround é aquele que classifica uma empresa que até então tinha uma operação ok, uma operação que conseguia caminhar muito bem, saudável, com uma margem de lucro, e que por algum evento essa operação começou a cair. Então agora a empresa está em um momento de decadência e precisa de ter um movimento de turnaround para voltar ao que ela já foi no passado. Eu digo isso porque a WIS de fato tinha fundamentos muito sólidos até pelo menos 2021. A companhia tinha uma margem de lucro sensacional, conseguia gerar caixa suficiente para continuar crescendo, arrecadando mais, crescendo seu portfólio de clientes e ainda pagando dividendos muito interessantes para sua base de acionistas. Mas a realidade agora não é essa. Então a empresa, desde 2021, perdeu seu principal contrato, inclusive está aqui explicado nesse vídeo. Desde então a empresa ela tinha como seu único cliente a Caixa Econômica Federal. Inclusive nesse contrato tinha uma lucratividade, uma margem de lucro fenomenal. Mas depois que ela perdeu, a empresa precisou buscar novos ares, precisou se reinventar, fazer novas parcerias para recuperar aquela receita que ela sabia que iria perder ao longo do tempo devido ao encerramento desse contrato com a Caixa. Nesse movimento de renovação que a empresa precisou se encontrar, ela teve como CEO Everton Peixoto, que já é uma pessoa conhecida na indústria, que já é uma pessoa que estava tendo ideias boas, estava aos poucos conseguindo consolidar ou pelo menos reinventar a própria companhia. Mas hoje essa queda da WIS em quase 13% foi por causa da saída de Everton Peixoto por eventos não explicados ainda diretamente ao mercado. Então, por ser a pessoa de confiança, o mercado sabia que poderia confiar nele para entregar mais resultados e simplesmente do nada essa pessoa sai muito antes do fim do seu mandato, isso pode significar que a própria empresa está começando a ter algumas dificuldades ou então que o clima interno na diretoria não é dos mais favoráveis. Então aquela confiança que os investidores tinham na recuperação da empresa pode ter caído por água abaixo. Agora, por outro lado, a gente vê que esses 12 a 15% que a empresa caiu somente no pregão de hoje, significa algo ao redor de 120 milhões de reais de valor de mercado. Será que não existe uma outra pessoa dentro da própria empresa que possa assumir esse cargo e fazer com que a empresa continue nos seus caminhos de recuperação? Antes da gente responder essa pergunta, é interessante entender qual que é o contexto atual que a empresa vem passando. Aqui nessa imagem a gente pode perceber que nos últimos 9 meses a WIS até colheu alguns resultados que aparentemente são interessantes. Ela teve aqui um avanço na sua receita bruta de quase 8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Quando a gente exclui o efeito caixa, ela teve um avanço aqui de 83%. Então, aos poucos, a empresa vem entregando de fato boas parcerias. E já para o ano de 2023, já está programado que a empresa vai parar de fazer aquelas parcerias que a gente já estava fazendo, que foram muitas, com diversos bancos, Banco Inter, o BRB,
próprio Santander, próprio Itaú, alguns outros bancos grandes, e foi feito muitas dessas parcerias para tentar recuperar aquela receita líquida. Agora, em 2023, a empresa quer fazer parcerias pontuais, que obviamente vão agregar ao seu portfólio, mas principalmente fazer com que essas parcerias comecem a dar frutos mais robustos, dar frutos realmente que vão alavancar mais os resultados da companhia. Então, de fato, a gente pode perceber que aos poucos isso já vem começando a acontecer. Só que ainda há muito trabalho pela frente, porque por mais que a empresa tenha crescido aqui 83%, a gente vê que quando a gente considera agora os contratos com a Caixa, eles estão jogando no lado contrário. Então aqui nessa próxima figura, vamos indo de figura em figura para entender um pouquinho sobre esse contexto. Aqui nessa barra, a gente tem a atual participação de cada uma das unidades na composição da receita líquida da empresa. Nitidamente, lá em 2018, a gente tinha um contexto em que 43% de tudo que a empresa faturava vinha de vendas novas da Caixa, porque ela estava em contrato ativo com a companhia. Outros 36% vinham de vendas que ela já fez no passado. Quando você faz uma venda, você vai receber aquela venda talvez mensalmente. Você pode ser parcelado durante anos. Afinal de contas, são seguros. E esses seguros têm contratos de 3 até 5 anos. Então, naturalmente, você pode vender alguma coisa e vai continuar recebendo aquele produto por um determinado tempo. Então, o que a gente pode perceber é que até 2018, quase tudo aquilo que a empresa ganhava, faturava, vinha da Caixa. Mas depois que esse contrato foi encerrando, esse modelo começou a realmente se esvaziar. Chegamos que então hoje, em 2022, que apenas 24% da companhia vem de vendas antigas da Caixa. E o que a gente pode esperar é que para os próximos trimestres, os próximos anos, esse montante vá reduzindo. Afinal de contas, os contratos vão se encerrando e a empresa não tem mais como renová-los. Ou seja, esse patamar vai ser cada vez menor. Por isso, a gente até pode ver, aqui no caso, que a receita total da companhia vem até aumentando. Ela vem conseguindo incrementar algo interessante. Porém, o que preocupa a gente, na verdade, não é a recuperação da receita líquida, que está em um ritmo lento. A empresa tem feito sua parte muito bem. Mas o que preocupa é que, mesmo a empresa já tendo feito muitas parcerias e quase esgotado as possibilidades de crescer ainda mais através dessa vertente, as novas parcerias vêm com uma margem de lucro muito pequena, ou melhor, bem menor do que já foi com a Caixa. Aqui, por exemplo, na rede Caixa Runoff, que são aqueles contratos já vencidos, né, já foram vendidos e está recebendo o parcelamento, a empresa tem uma margem EBITDA ao redor de 97%. Obviamente essa margem hoje está mais cara porque a empresa basicamente não tem custos, mas essa margem girou durante um tempo ao redor de 70%, uma margem fantástica. A gente vê que poucas parcerias hoje da empresa conseguem ter uma lucratividade tão boa assim. A gente vê que, por exemplo, no caso da BMG, vai ter uma parceria relevante que a empresa tem, aqui também com a Interseguros, tem aqui uma margem EBITDA 85%, a margem líquida 56%, mas outras parcerias, outras linhas de negócio não são tão atraentes assim. A gente vê que a Wiz consegue com 30% de margem EBITDA, outras que com 12%, 22%, outras operando negativo. Então o que nós temos até agora é que o faturamento da empresa até está crescendo, mas por outro lado o lucro líquido está basicamente estacionado nos últimos anos todos. Só que isso ainda fica um pouco mais agravante. Porque não só a gente já considera que ela vai perder pelo menos 25% do seu lucro ao longo dos próximos anos, como o restante do lucro que a empresa tem não é mais somente dela. Então se a gente pega o lucro acumulado nos últimos 9 meses, ele gira ao redor de 180 milhões de reais. Mas nós temos que considerar que grande parte desse lucro também vem em parcerias, ou seja, não é um dinheiro totalmente da Wiz. Então agora, quando a gente considera que do lucro da empresa ela tem que dividir com mais acionistas, ela ainda tem contratos que vão vencer ao longo dos próximos anos. A gente vai chegar em um lucro líquido anualizado ao redor de 120 milhões de reais ou até mesmo menos. E sendo que hoje o valor de mercado da empresa gira ao redor de 1 bilhão e 100. Então, no final das contas, fazendo aqui uma conta bem aproximada, a gente tem que o preço sobre lucro hoje da Wiz ele está ao redor de 10 vezes. Ou seja, mesmo após tantas quedas, a empresa não fica tão barata assim, porque ela tem desafios que superam até mesmo o que ela vem colhendo ao longo dos últimos anos. Então esse é o grande problema da companhia, porque os números que ela divulga de forma contabilizada são mais inchados. Mas quando a gente vai decompondo e vai entendendo o que de fato é algo sustentável para o longo prazo e o que é dela própria, a gente vê que são números menores. Por isso não seria uma empresa tão descontada conforme a gente poderia imaginar. Então, ao analisar a Wiz, tenha muito cuidado com achar que a empresa tem simplesmente um preço de lucro abaixo de 7 vezes, um EV sobre EBITDA de 3 vezes, que poderia ser algo muito barato. A realidade não é bem assim. Até porque, mais uma vez, a gente pode perceber que o lucro líquido ao longo dos últimos anos vem caindo, uma tendência que ainda vai continuar à medida que os contratos da Caixa vão vencendo. Uma empresa já teve uma margem de lucro de mais de 35%, hoje está aqui ao redor de 17%, ainda vai cair mais. Então o futuro para a companhia não é lá dos melhores.
Mesmo que a empresa ainda tenha qualidade, mesmo que a empresa ainda distribua uma quantidade de dividendos razoavelmente ok, mas ainda assim a gente tem que entender que algo aqui não é sustentável para o longo prazo. E por fim, para a gente fechar aqui o nosso giro do mercado hoje, tem o Aloysio Mercadante cotado para presidir o BNDES. Em outros sites já aparece que ele pode presidir a Petrobras. Obviamente que se isso for concretizado, o mercado não vai reagir muito bem. Inclusive no dia de hoje o Ibovespa já caiu, muito porque vai repetir, ou melhor, vai reforçar uma política que Lula já teve, que Dilma já teve e que naquela ocasião gerou uma crise econômica bem forte. Tanto através do ministro Haddad, agora na Fazenda, que já não é algo bem visto parte do mercado, por ser alguém muito expansionista, e agora também no BNDES, sabendo de tudo que já teve no passado, subsidiando a crédito muito mais barato que a própria taxa Selic, alguns empresários que foram envolvidos em corrupção no passado. Então, se o BNDES tiver uma figura como um mercadante, que vai começar a oferecer crédito a um custo muito mais baixo, para tentar incendiar, dar um pouquinho de ritmo à economia, isso pode ter um efeito totalmente antagônico à própria taxa Selic pelo Banco Central. Porque o Banco Central hoje é independente, então o Lula não pode mexer nele. Mas nada adianta você ter um Banco Central que está a fim de controlar a inflação, colocando uma taxa Selic que já está muito alta, se por outro lado você está dando crédito muito mais barato para empresas através do BNDES. Você vai estar jogando dinheiro na economia da mesma forma. Então não adianta você ter um Banco Central independente se você, por outro lado, joga mais dinheiro na economia. Então a sinalização fiscal aqui para o Brasil, de fato, não é das melhores. Se isso for adiante, muito provavelmente a gente vai ver ainda juros subindo, a inflação subindo, e um cenário que a gente poderia estar aproveitando agora para arrecadar dinheiro do estrangeiro, sabendo que outros países estão com problema, mas ainda assim o Brasil muito provavelmente vai perder mais uma grande oportunidade de crescer enquanto o mundo não vive um bom momento. Infelizmente esse é o cenário, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, e se sim, né, considere se inscrever nesse canal, dá um like nesse vídeo, isso pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Eu agradeço muito a sua atenção, espero você na próxima, valeu!